Dando prosseguimento ao nosso conteúdo sobre a Revolução Francesa, a gente vai estudar hoje a monarquia constitucional, uma monarquia agora francesa, regida por uma constituição, porque antes de 1789, como era o governo francês? Era o governo de um rei absolutista, né? Era a monarquia absolutista. E aí, depois da queda da Bastilha, em que camponeses, não é, pessoas do terceiro estado, invadiram a Bastilha, tomaram ela, né, retiraram os armamentos e derrubaram literalmente, né, tijolo por tijolo a Bastilha. E aí, diante disso, a Assembleia Nacional, ela teve que agir, né? Então, muitas famílias aristocráticas francesas discordavam das decisões tomadas pela Assembleia Nacional e das mobilizações rurais e urbanas, né? Que os camponeses eles estavam saqueando lugares, não é? Porque a França encontrava-se numa grande crise econômica, né? A maioria do povo passando fome, o que eles tinham plantado, né? Não tinha dado o trigo, certo? Porque teve primeiro seca, depois inundação. Então, gerou um grande período de fome na França. Então, esses camponeses, eles invadiam propriedades, eles saqueavam. E isso, pessoal, foi chamado o período do medo, né? Então, essa burguesia, né, eles se reuniram, ou as famílias aristocráticas, eles se reuniram para exilar-se, né, para ir para outro país e organizar uma contra-revolução. E o que seria uma contra-revolução? É um movimento que se opõe às mudanças promovidas por uma revolução, que podem ser políticas, econômicas, sociais ou culturais, com a intenção de restaurar a situação anterior. Eles queriam voltar, né, com o absolutismo real, porque nesse regime eles tinham mais privilégios, né, que era a aristocracia. Com o apoio das monarquias da Prússia e da Áustria, essas famílias aristocráticas, né, que estavam exiladas nesses países, eles planejavam uma guerra para restabelecer o poder absoluto do rei e restaurar os direitos feudais. Em junho de 1791, a família real tentou fugir da França para reunir-se aos exilados, né, aquelas famílias aristocráticas que faziam parte da nobreza, né, do segundo estado. Exilados, eles quiseram retomar, estavam preparando um golpe para retomar o poder. Mas antes de sair, não é, da França, eles foram reconhecidos, a família real, o rei, ele foi reconhecido na cidade de Varanés. Sendo detida, a família real, ela foi obrigada a retornar a Paris, né? O evento fez crescer a rejeição popular ao rei e alguns grupos passaram a apoiar não só uma deposição, mas também a proclamação da República. Então, pessoal, com essa traição do rei, porque ele foi considerado um traidor, pois ele fugiu, né? Ele fugiu da França para poder para se aliar àquelas famílias aristocráticas e assim haver uma contra-revolução. A Assembleia Nacional, porém, manteve a monarquia, certo? Mesmo com o rei lá sendo prisioneiro agora dos dirigentes da Assembleia Nacional. Em setembro de 1791, foi promulgada a Constituição e o rei foi obrigado a ratificá-la. Luís XVI tornou-se o representante da nação e seus poderes foram limitados pela lei e por uma Assembleia eleita, demolindo as bases do absolutismo. Então, agora, né, estava instaurada a monarquia constitucional. Os poderes do rei estavam limitados a uma Constituição. Os setores internos ligados à antiga ordem não eram, porém, a única ameaça à revolução. O avanço dos exércitos contra-revolucionários da Áustria e da Prússia obrigou a França a declarar-se guerra em abril de 1792, a declarar-lhes guerra. Diante do perigo iminente, a Assembleia permitiu que qualquer cidadão fosse incorporado à Guarda Nacional. Até então, apenas os cidadãos ativos faziam parte da Guarda Nacional. Quem eram esses cidadãos ativos? Pessoal, essa era uma expressão que designava as pessoas que participavam do processo político francês. Para ser um cidadão ativo, havia uma série de exigências, como ser do sexo masculino, ter mais de 25 anos
e pagar um imposto equivalente a 3 dias de trabalho. Aí ele era considerado um cidadão ativo. Então, ele poderia participar da Guarda Nacional. No antigo regime, o exército era formado por um corpo de soldados treinados e disciplinados, né? O exército francês. Mas, mesmo ele sendo disciplinado, esse exército, né? E treinado, eles eram em pequeno número e sua potência era limitada. Já o exército revolucionário não tinha a mesma qualificação, eles não eram treinados, mas eles eram superior numericamente, pois eles eram compostos por todos os cidadãos que lutavam pela própria liberdade. Então, esses soldados, eles tinham um objetivo maior, que é lutar pela sua própria liberdade. A relação emocional com a luta que travava foi um fator decisivo para a vitória do exército revolucionário francês sobre os austríacos e os prussianos meses depois. Aí, pessoal, a gente vai conhecer 2 grupos, porque na França, mesmo no período monárquico, não é? Na monarquia absolutista, não havia partidos políticos, certo? Aí havia o quê? Haviam apenas clubes, né, que eram os girondinos e os jacobinos. Durante a Revolução Francesa não havia esses partidos, né, haviam clubes revolucionários que manifestavam diferentes posições políticas.